Se você arrumar esse motor desse caminhão de 2 milhões, que nem os melhores mecânicos entenderam, eu te dou o caminhão. E assim começou uma das cenas mais improváveis e mais tensas que alguém já viu. O caminhão de luxo, avaliado em 2 milhões, estava ali parado, silencioso, gigante, derrotando oficina após oficina. Nenhum especialista, nenhum engenheiro, nenhum mecânico famoso havia conseguido trazer vida àquela máquina. Mas quando o morador de rua se aproximou, com as roupas rasgadas, o rosto cansado e um olhar que carregava histórias que ninguém imaginava, o silêncio tomou conta do lugar. O milionário cruzou os braços, sorrindo com deboche, certo de que seria apenas mais um espetáculo humilhante. Mas algo naquela postura calma do homem fazia a atmosfera ficar estranhamente pesada. Durante esses 4 minutos, você vai ver cada detalhe desse momento. O desprezo, o julgamento, a desconfiança, a arrogância e a tensão inexplicável que envolveu aquele simples toque no capô. O morador de rua parecia reconhecer cada risco, cada cheiro, cada marca do caminhão, como se tivesse uma conexão escondida, profunda, que ninguém entendia. E o milionário, mesmo tentando rir, começou a perceber que alguma coisa estava errada. O jeito como o homem observava o motor, a forma como fechava os olhos, como se lembrasse de algo que tentava esquecer. Tudo isso criava um suspense sufocante, como se uma revelação gigantesca estivesse prestes a acontecer. Aqui, você vai acompanhar o momento exato em que o milionário perde a segurança. O instante em que o morador de rua pede alguns minutos sozinho com o motor e todos ao redor prendem a respiração. O ar fica pesado, o clima muda, o silêncio vira mistério. Mas a verdade sobre aquele caminhão de 2 milhões ainda está guardada. Ainda existe algo enorme por trás dessa história, algo que ninguém imagina e que vai virar tudo de cabeça para baixo quando finalmente for revelado. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais e faz com que mais pessoas recebam histórias como essa, cheias de suspense, reviravoltas e aprendizado. Assista até o fim, porque quando a revelação final chegar, você vai entender por que esse encontro mudou a vida dos dois para sempre. O milionário deu alguns passos para trás, como se quisesse enxergar melhor a cena, ou talvez como se estivesse tentando manter distância de algo que começava a incomodá-lo profundamente. O caminhão de 2 milhões estava ali, silencioso, quase desafiador, enquanto o morador de rua caminhava ao redor dele com uma calma que ninguém conseguia explicar. O vento levantava poeira, o sol batia de um jeito estranho, criando sombras que pareciam dançar sobre a lataria. Tudo contribuía para um clima pesado, como se o universo inteiro tivesse parado para assistir. Então, ele encostou a mão no capô de novo. Foi um toque lento, um toque firme, um toque que fez o milionário engolir seco. Porque aquele homem, sujo, cansado, esquecido pelo mundo, tocava o caminhão como alguém que já conhecia cada centímetro dele. E aquilo assustava. O milionário tentou recuperar o controle da situação. Vamos logo. Você vai conseguir ou não? Disse, tentando soar firme. Mas sua voz falhou no meio da frase. O morador de rua não respondeu. Sequer olhou para ele. Ele se ajoelhou. Ajoelhou como alguém que prepara um ritual. Passou os dedos pela parte inferior do motor, como se buscasse algo que só ele sabia onde estava. Os movimentos eram tão precisos que alguns dos presentes trocaram olhares desconfiados. Algo ali não fazia sentido. Um homem desconhecido, sem ferramentas profissionais, sem luvas, sem nada, se movimentando como um especialista que estudou aquele caminhão por anos. A tensão aumentou. O milionário, sentindo o próprio peito apertar, deu outro passo para trás. Não era medo do homem. Era medo do que poderia descobrir. O morador de rua parou de repente. Congelou. O corpo ficou rígido. Os olhos se fecharam. Ele apertou os lábios, como se estivesse segurando uma lembrança dolorosa que ameaçava explodir. Uma lágrima, só uma, escorreu lentamente pelo canto do seu olho. Ninguém entendeu, mas todos sentiram. Aquilo não era só sobre um caminhão.
Não era apenas um motor caro. Tinha algo mais ali, algo escondido, algo grande. O milionário, incomodado, falou novamente. Por que você está chorando? O morador de rua abriu os olhos, respirou fundo e respondeu numa voz rouca, baixa. Porque este motor me lembra coisas que eu tentei deixar para trás. A frase caiu como um trovão. Ninguém ousou fazer mais perguntas. O milionário tentou, mas as palavras morreram na garganta. Era como se aquele homem tivesse aberto uma porta invisível para um passado que ninguém ali imaginava que existia. O suspense cresceu. A temperatura parecia ter caído. Um arrepio percorreu o ar. O morador de rua se levantou devagar. Ele observou os cabos, as válvulas, a estrutura inteira do motor com um olhar carregado de dor e ao mesmo tempo de familiaridade. Era como se cada detalhe despertasse lembranças enterradas há anos. Ele colocou a mão sobre o peito, respirou fundo e murmurou algo que só ele ouviu. O milionário deu um passo à frente confuso. O que você disse? O morador de rua o encarou. Por um segundo, seus olhos pareciam carregar a força de alguém que já perdeu tudo e que agora estava diante do único pedaço de vida que ainda o conectava ao passado. Eu disse que algumas máquinas guardam histórias. O milionário ficou atordoado. Os presentes começaram a cochichar, cada um tentando adivinhar o que aquilo significava. Mas então aconteceu algo ainda mais estranho. O morador de rua pediu: todos, afastem-se. A voz dele mudou. Havia autoridade, havia firmeza. Não era um pedido, era quase uma ordem. E ninguém questionou. Até o milionário, que era acostumado a mandar em tudo e todos, obedeceu, recuando como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. O morador de rua ficou sozinho diante do caminhão de 2 milhões. Sozinho com o gigante adormecido. Sozinho com o próprio passado. Ele colocou as 2 mãos no capô, inclinou a cabeça e ficou completamente imóvel. Parecia conversar com a máquina. Parecia ouvir respostas. Parecia sentir as entranhas do motor como quem sente pulsações de um coração vivo. E então, uma coisa sutil aconteceu. Um estalo. Baixinhos, quase imperceptível, mas suficiente para gelar a espinha de todos. O milionário arregalou os olhos. O morador de rua também ouviu, mas ele não sorriu. Ao contrário, seu rosto ficou sombrio, pesado, como se aquele som tivesse despertado um fantasma que ele não queria revisitar. Ele respirou fundo e murmurou: Eu sabia que um dia isso voltaria para mim. E o milionário, tremendo sem admitir, perguntou: O quê? O que você sabe? O morador de rua virou o rosto devagar. E com um olhar que misturava dor, verdade e mistério, respondeu apenas: Ainda não posso dizer. Não agora. Silêncio absoluto. O suspense estava no auge. O mistério só aumentava. E ninguém fazia ideia da bomba emocional que estava prestes a explodir. Mas ainda não era a hora. A revelação continuava guardada. E quanto mais ele segurava, maior ficava a tensão. O ar parecia ter ficado pesado, quase sólido, difícil de respirar. O milionário olhava para o morador de rua, como quem encara um enigma vivo. Uma sombra que não fazia sentido algum. A postura daquele homem, a calma quase sobrenatural, o jeito como ele parecia entender cada detalhe do caminhão de 2 milhões. Tudo isso estava desafiando a lógica. O morador de rua deu 2 passos para trás. A poeira subiu devagar, girando no ar como fumaça. O silêncio era tão profundo que até os pássaros haviam parado. Com as mãos ainda trêmulas, não de medo, mas de memória, ele se virou para o milionário, mas não disse nada, apenas encarou. E aquele olhar, um olhar que misturava tristeza, força, revolta e um segredo preso há anos, atingiu o milionário como um soco invisível. Ele engoliu seco. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu superioridade. Sentiu vulnerabilidade. Fala logo, ele disse, tentando recuperar firmeza, mas sua voz saiu falha. O que está acontecendo? O morador de rua desviou o olhar, endireitou a postura, respirou fundo, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Foi então que ele caminhou até a parte traseira do caminhão. Os passos eram lentos, arrastados.
cada um como se despertasse lembranças enterradas sob pedras pesadas. A cada movimento dele, os presentes se afastavam um pouco mais, não porque ele os ameaçava, mas porque havia um peso emocional no ar que ninguém conseguia tocar. O milionário seguiu atrás, nervoso, sem conseguir ficar parado. Ele parou ao lado do morador de rua e perguntou: "Por que você conhece esse caminhão?" O homem fechou os olhos. A respiração ficou pesada. Ele tocou a lataria com a ponta dos dedos, devagar, como quem acaricia algo que foi importante um dia. "Existem motores que carregam vidas inteiras", murmurou. "E este carrega a minha." O milionário sentiu o estômago afundar. Os olhos dele se arregalaram e o coração deu um salto dentro do peito. "O quê? Como assim?" Mas novamente o morador de rua não explicou. Ainda não. Em vez disso, ele abriu a porta do passageiro. A porta estalou, um som seco, quase simbólico. Por dentro, o caminhão tinha marcas que ninguém havia reparado antes. Um arranhão profundo no painel, uma marca de queimadura leve no tapete, um pequeno pedaço de couro rasgado no banco. O morador de rua tocou cada uma dessas cicatrizes, como quem reconhece feridas antigas. E cada toque parecia doer nele mais do que em qualquer máquina. As pessoas ao redor começaram a perceber. Não era coincidência, não era sorte, não era acaso. Aquele caminhão significava algo gigantesco, algo que o milionário desconhecia completamente, mas que estava prestes a descobrir. O homem fechou a porta devagar, virou-se para os curiosos e disse numa voz baixa, firme, quase solene: "Vocês não fazem ideia do que este caminhão já viveu." A frase calou até o vento. O milionário, agora quase sem conseguir respirar, avançou. "Então conta logo." Mas o morador de rua levantou a mão pedindo silêncio. Seu olhar estava distante, profundamente distante, como se estivesse preso entre o presente e uma lembrança traumática do passado. Ele caminhou novamente até a frente do caminhão, se ajoelhou e colocou a mão no chão, como se ancorasse o corpo para impedir que as emoções explodissem. O suspense atingiu o limite. Ele começou a falar, mas a voz falhou. Ele respirou fundo e tentou de novo. "Eu não posso dizer ainda. Não aqui, não agora." O milionário ficou vermelho, não de raiva, mas de desespero. A falta de respostas estava corroendo sua segurança. "Por quê?" ele perguntou. "Por que não agora?" O morador de rua levantou a cabeça lentamente, e seu olhar era tão profundo que fez o milionário recuar instintivamente. "Porque antes de revelar a verdade, eu preciso ver se ele ainda responde a mim." A frase deixou todos arrepiados. O milionário tentou entender. "Responder? Como assim? Ele é um caminhão?" Mas o morador de rua sorriu de canto, não de alegria, mas de tristeza. "Alguns motores não são só motores." E então ele colocou a mão sobre uma parte específica do motor. Uma peça que ninguém havia notado. Uma peça quase invisível. E fechou os olhos. O milionário prendeu a respiração. Os presentes ficaram imóveis. O ar ficou pesado novamente. E de repente, um segundo estalo. Mais alto, mais nítido, mais próximo. Todos ouviram. Todos se assustaram. O milionário arregalou os olhos gelado. O que foi isso? O morador de rua abriu os olhos devagar. E um brilho estranho, profundo, doloroso surgiu ali, mas ele apenas respondeu: "Ainda não. Ainda não é hora." E o suspense aumentou ainda mais. Muito mais. Como se algo gigantesco estivesse pronto para emergir, mas preso na última camada do silêncio. O silêncio era tão pesado que parecia que o mundo tinha parado. O milionário, parado ao lado do caminhão de 2 milhões, respirava curto, como se estivesse prestes a ver um fantasma. Os seguranças, antes cheios de arrogância, estavam imóveis. E o morador de rua, aquele homem de roupas rasgadas, mãos sujas de graxa antiga, olhar cansado, mas firme, apenas deu um passo para trás, limpou o suor da testa e disse: "Tá pronto." Ninguém acreditou. O milionário soltou uma risada nervosa, uma daquelas risadas que ninguém acha graça. "Pronto? Você mexeu nisso por 15 minutos, rapaz. Esse motor vale mais do que sua vida inteira." O morador de rua não respondeu. Apenas virou de costas e disse: "Liga."
O milionário engoliu seco, entrou na cabine. As mãos dele tremiam. Girou a chave. O motor, que por 6 meses ninguém conseguia sequer fazer roncar, que já tinha passado por engenheiros, especialistas internacionais, oficinas de luxo. O motor que já tinha custado mais de 300 mil reais em tentativas falhas. O motor que todos sabiam estar condenado. Aquele motor roncou, mas não foi um ronco qualquer. Foi um rugido forte, limpo, preciso, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Os seguranças pularam para trás. O milionário caiu sentado dentro da cabine, completamente sem reação. O barulho ecoou pelo pátio inteiro, chamando curiosos de todos os lados. E todo mundo que chegou ficou com a mesma expressão. Desespero misturado com incredulidade. O milionário desceu devagar, como se estivesse pisando na lua. Olhou o morador de rua com os olhos marejados, não de tristeza, mas de um medo real. O medo de perceber que ele tinha acabado de subestimar o maior gênio mecânico que já cruzou seu caminho. Como você fez isso? Ele perguntou quase sussurrando. O morador de rua apenas ergueu o rosto para ele. E aí veio a revelação que derrubou todo mundo. Com a voz baixa, firme e cheia de uma dor antiga, ele disse: esse caminhão é meu. O milionário arregalou os olhos. Os seguranças prenderam a respiração. Até o motor pareceu silenciar. O homem continuou. Eu construí esse modelo. Eu desenhei esse motor. Eu era o engenheiro-chefe da equipe que fabricou os primeiros protótipos. O seu caminhão saiu do meu projeto. O milionário quase caiu para trás. E o morador de rua finalizou com um sorriso triste. Perdi tudo num acidente que levou minha família. E depois disso nunca mais toquei em um motor. Até hoje. O milionário, pela primeira vez, não tinha o que dizer. Ele apenas encarou aquele homem. Não como mendigo, não como alguém sem valor, mas como um gênio destruído pela vida que por algum milagre ainda conseguia levantar a cabeça. O milionário engoliu seco, estendeu a chave do caminhão e com a voz embargada completou: eu cumpro minha palavra. A chave balançou no ar. O morador de rua olhou para ela com lágrimas nos olhos. A primeira vez em tantos anos. E naquele instante, diante de todos, o milionário disse a frase que ninguém jamais esqueceu. Esse caminhão sempre foi seu. O morador de rua caiu de joelhos. Pessoas desconhecidas começaram a aplaudir. E a história virou lenda. O veículo de 2 milhões voltou para as mãos de quem o criou. E aqui termina essa história emocionante. Até a próxima história.